tem jejuado muito e não tem visto uma resposta de Deus ao seu jejum? Você já se perguntou se esse jejum realmente está agradando a Deus e se você está fazendo ele da forma correta? Nesse vídeo eu vou te mostrar, à luz da palavra de Deus, que existem dois tipos de jejum, o falso e o verdadeiro. E dentro desse verdadeiro jejum, Deus nos dá 9 passos que podemos seguir para fazer um jejum que agrada a Ele, um jejum que terá uma resposta significativa na nossa vida. Então fica comigo nesse vídeo e vamos à palavra de Deus. Eu sou a Renata Figueiredo e se você se interessou pelo tema desse vídeo, então já vai deixando aí o seu like e não deixe de se inscrever. Meus irmãos, para que haja um entendimento significativo da palavra de Deus, é sempre bom a gente pedir ao Espírito Santo para que ele nos traga entendimento, sabedoria ao meditarmos. É isso que eu sempre faço nas minhas meditações a cada dia. E principalmente a gente tem em mente que Deus fala conosco na hora e no momento que ele deseja e na hora e no momento em que estamos abertos para receber a palavra dele. Então ele me deu essa palavra muito importante. Eu estava pedindo para que ele me desse uma palavra para um vídeo e ele me deu sobre o jejum. Muitos jejuam buscando algo para suas vidas. E isso não está tão errado. Mas existe um tipo de jejum que é falso e está sendo mostrado aqui na palavra de Deus. Lá em Isaías 58, o título é O Falso e o Verdadeiro Jejum. Então, nesse capítulo, Deus vai nos falar tintim por tintim e a gente enxerga mesmo que Ele está falando conosco, para nós. Aquele jejum que agrada a Ele e aquele jejum que não agrada a Ele. Então, nesse capítulo, ele dá uma palavra para o profeta Isaías, para que Isaías possa passar para o povo de Judá o jejum que eles estão fazendo, que não agrada ao Pai, que não agrada ao Altíssimo, e aquele jejum que pode agradar a Deus. Então, a partir do versículo 2, o próprio Deus diz assim: Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Então, ele está falando que o povo procura ele. E ele vai explicando, como um povo que pratica justiça. Eu queria que vocês atentassem para os detalhes. Então Deus ele fala que o povo está buscando ele como um povo que pratica justiça. Então, aparentemente, eles estão buscando a Deus como um povo que realmente pratica a justiça. Mas aí ele continua. E não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se achegarem a Deus, dizendo, versículo 3, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Então eles estão se questionando por que eles estão jejuando tanto e Deus não está respondendo ao seu jejum, ao seu sacrifício. Então eles continuam, por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Ou seja, a gente vê que eles estão realmente assim, meio que se sacrificando, fazendo aquele jejum. Vamos pensar assim, que eles estão fazendo esse jejum um dia inteiro. Eles estão afligindo a alma deles, eles estão ali buscando de todas as formas fazer com que Deus responda ao jejum deles. Aí, nesse mesmo versículo, Deus fala, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. O que isso quer dizer? Que eles estão procurando os próprios desejos deles. E a gente sabe, meus irmãos, que o coração humano tem muitos desejos e muitas vezes esses desejos não estão condizentes com a vontade de Deus. Infelizmente, Deus ele está mostrando para o povo que eles estão jejuando pelos motivos errados. E ele vai dizer quais são esses motivos. Aí, versículo 4, ele diz assim, eis que para contendas e debates jejuais. Contendas e debates. Ou seja, eles estão jejuando para estarem acima de outras pessoas. Então ele continua. E para ferirdes com punho iníquo, ou seja, para fazer coisas erradas, querer alguma coisa de alguém, vamos dizer assim, jejuando pelos motivos errados. Eu não sei qual porquê você jejua, eu não sei
sei, mas Deus ele conhece o mais profundo do nosso coração. E se você estiver passando pelo problema de jejuar e não ver resposta ao seu jejum, às suas orações, é porque tem algum ponto que precisa ser mudado. Deus ele nos dá a palavra que é para a gente buscar na nossa vida aquilo que está precisando ser mudado. Essa palavra, toda a Bíblia, ela nos dá exortações que a gente tem que pegar num sentido espiritual, a gente tem que buscar meditar na palavra sempre num sentido espiritual, nunca ao pé da letra, porque muitas vezes a palavra nos dá uma passagem como uma metáfora, mas aí a gente tem que pegar o sentido espiritual daquela passagem. Então, para essa passagem, a gente tem que sempre ter em mente, poxa, se Deus não está me respondendo, se não está vindo uma resposta à minha oração, o que eu estou fazendo de errado? Então Deus ele continua, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então ele diz no versículo 5, seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflinja a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco? O junco, eu estava pesquisando, e o junco é uma planta, é um símbolo de fragilidade, ou seja, está mostrando aqui que as pessoas elas estão se fragelando, se afligindo a sua alma a um ponto, às vezes afligindo o próprio corpo, se sacrificando mesmo, só que por motivos errados, né? Então, tudo que a gente faz para Deus são as nossas intenções, são as intenções do nosso coração. Então, a gente tem que atentar sempre para isso. Aquilo que eu estou fazendo para Deus, qual é a real intenção do meu coração para eu estar fazendo aquilo? Então, ele continua, e estenda debaixo de si saco e cinza. Então Deus ele tá meio que se perguntando assim, seria esse o jejum que eu escolheria para o meu povo, do meu povo se afligir tanto, se martirizar tanto? E ele continua, chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Você chamaria isso de jejum? Ele está se perguntando, né? Aqui, a partir do versículo 6, ele vai dar os 9 passos que a gente pode seguir para fazer um jejum que realmente agrada a Deus. E um deles é, porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Primeiro, que soltes as ataduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos, despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e que recolhas em casa os pobres e abandonados? Quando o vires nu, o cubras e não te escondas da tua carne? E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita? Então, meus irmãos, a gente vê que para Deus um jejum mais proveitoso seria aquele que a gente se compadece do nosso próximo. Seria aquele jejum que a gente pensa no outro. Eu sei que muitas vezes a gente jejua por coisas que a gente precisa e tudo mais, que a gente quer realizar na nossa vida. Isso não está errado, porque novamente eu volto a dizer que Deus ele olha a intenção do nosso coração. Mas quando essa intenção é falha, então ele ouve, mas ele não responde. E um jejum que realmente, eu sou testemunha disso, que quando a gente faz um jejum que é pensando na outra pessoa, em quem está do nosso lado, em quem está passando por dificuldade, em quem está passando por situações complicadas da vida, que está afligido, e a gente às vezes vai lá, dá uma palavra, dá uma força para essa pessoa, mesmo até que a gente nem esteja jejuando, porque o jejum de alimento ele pode ser substituído por isso também, a gente jejuar de coisas que a gente faz de errado, um jejum de coisas que a gente fala, por exemplo. Às vezes a gente fala demais de outras pessoas. Então, a gente fazer um jejum disso. Você decidir assim, você falar pra Deus, meu Deus, eu vou fazer um jejum do coração. Eu não vou falar de ninguém, eu não vou criticar ninguém. Se você muitas vezes tem maus olhos, se tem alguma malícia com relação a alguém ou alguma coisa, enfim, tudo aquilo que a gente olha pra nossa vida e a gente vê, eita, será que isso realmente está agradando a Deus? Ou está agradando a minha própria vontade? Então, quando a gente faz esse jejum, meus irmãos, às vezes não precisa nem ser de alimento, mas sim um jejum espiritual. A gente busca pensar no outro
antes da gente. E isso condiz com o segundo maior mandamento que Deus nos dá, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente ama o nosso próximo, em primeiro lugar a gente está amando ao nosso Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então quando a gente faz isso, meus irmãos, quando a gente pensa no próximo, a gente age como Jesus. E quando a gente age como Jesus, Deus, ele vê o próprio Jesus na gente. E é claro, ele não vai deixar que nos falte o pão de cada dia. E para o pão de cada dia, eu vou deixar aqui no card esse outro vídeo aqui que vai falar sobre as 11 bênçãos que Deus nos dá quando a gente faz o jejum da forma correta. Então, se você quiser saber quais são as bênçãos que Ele derrama sobre nós, que às vezes a gente nem percebe, mas Ele derrama porque o altar, meus irmãos, o altar de Deus não deve nada para ninguém. Quando Ele vê que a gente está fazendo aquilo com as intenções certas, então Ele vem e derrama as bênçãos sem limites sobre a gente. Então não deixe de ver esse vídeo aqui, que ele vai mostrar quão grandes bênçãos Deus nos dá, 11 especificamente, que Ele nos dá quando a gente faz tudo da forma certinha, conforme a palavra dele. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você, aberto o seu entendimento para ter um relacionamento cada vez mais profundo com o Pai. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar esse vídeo com aqueles que estão precisando, com aqueles que estão com dúvidas com relação ao jejum. E não se esqueçam, façam tudo isso conforme a fé de vocês. Deus abençoe.